Olá, boa noite. Eu sou Isabel Diegues e a gente está aqui hoje à noite na Livraria da Travessa para lançar o livro O Debate, do Jorge Furtado e do Gael Arraes, que estão aqui com a gente para falar boa do noite. livro. Eu sou Isabel Diegues e a gente está aqui hoje à noite na Livraria da Travessa para lançar o livro O Debate, do Jorge Furtado e do Gael Arraes, que estão aqui com a gente para... Olá, boa noite. Olá, vamos começar tudo de novo. Desculpa, estamos aqui com um pequeno problema técnico, mas enfim, sou eu, Isabel Diegues, estamos aqui essa noite para lançar o debate do Gael Arraes e Jorge Furtado e da editora Cobogó, que faz parte da coleção Dramaturgia. A gente vai começar com leitura de trechos da peça, pelo Henrique Dias e a Mariana Lima, e depois a gente segue para um debate sobre o debate, com Carol Pires e Fernando Rodrigues, que são jornalistas e vieram aqui. Muito obrigada, Carol e Fernando, por aceitar nosso convite, e Kiki e Mariana, um prazer aqui ouvir vocês lendo partes da peça de Gael e Jorge. Obrigada, Gael e Jorge, pela publicação e por estarem aqui essa noite. Então, a gente começa, passo aqui a palavra para o Jorge para apresentar o livro da peça. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aos convidados por aceitarem participar dessa aventura. Esse aqui é o livro, apresentei o livro, está aqui apresentado, o debate. Ele se passa em outubro de 2022, durante o suposto debate final, no segundo turno, entre os dois candidatos, o presidente Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Durante esse dia, dois jornalistas, o Marcos e a Paula, que trabalham numa televisão, uma grande TV aberta, eles discutem o que está acontecendo naquele dia, o que está acontecendo no debate e muitos outros assuntos. O cenário é o fumódromo, o terraço de uma emissora, no meio das caixas d'água, no meio das antenas parabólicas, onde eles saem para fumar durante o dia. A gente selecionou algumas cenas da peça. Começando, podemos? Vamos lá. Começamos com a cena 4. Marcos e Paula chegam no fumódromo. A imensa maioria dos brasileiros é contra o aborto, né, Paulo? Mas não é essa a questão. O aborto é uma coisa ruim. Como é que alguém pode ser a favor do aborto? A questão é saber se uma menina de 14 anos que transou e não usou camisinha deve ser mãe, entendeu? Largar a escola, sustentar uma filha sozinha, entregar para a avó criar, e se tentar o aborto com um chá, com uma agulha de tricô, arriscando a vida, ela tem que ser presa por isso. Paula, você tem toda a razão, eu concordo com você, mas talvez a maioria dos brasileiros não concorde e acredite que se a lei for mais liberal do que vai se tornar uma coisa que seja complicada. Mais liberal ainda do que é. Meu Deus, o Brasil está ao lado da Arábia Saudita, do Afeganistão, da Somália, de Tonga. É uma hipocrisia total. Desculpa, as brasileiras ricas, elas ficam fazendo aborto quando e quando querem, na hora que querem, com segurança total, entendeu? As mulheres pobres se ferram. 80 mil todo ano vão parar no hospital. Paulo, mas para muita gente o aborto é um assassinato, especialmente para quem é religioso, né? Eles acreditam que a vida começa no embrião. Isso é conversa, isso é moralismo puro. Desculpa, as clínicas de reprodução mandam milhares de óvulos fertilizados de embriões excedentários todo dia para o lixo, só de mulheres ricas. Ninguém reclama, ninguém reclama. Os embriões têm que ser guardados, congelados, que saiam. Tinham, essa lei mudou lá em 2013. Agora, depois de 5 anos, elas já podem ir para o purgatório. O Bolsonaro está puxando o saco dos crentes com esse papo moralista contra o aborto. Puta, que gente ignorante, cara. As pessoas que acreditam em Deus, Paulo, que tem alguma religião no mundo, né? Elas são ampla maioria. Os ateus, como você, na verdade, são um grupo, né? Bem... Sim, como nós, eu e você. Nós somos o quê? 8%. Você não acha pedante ou arrogante, sei lá, pouco prático e, por isso, insensato?
os 8% acharem que os 92% são gente ignorante. Mas, meu Deus, eu não estou entendendo. Você vai agora defender esses achacadores em nome de Deus. Gente treinada para arrancar os últimos centavos dos pobres e botar no bolso livre de imposto. Não, nem todos são assim, Paula. Muitas igrejas têm escolas, hospitais. Você chega no fim do mundo, numa enfermeira de enfermaria de um hospital qualquer, você encontra religiosos cuidando dos doentes. Nos presídios, a reabilitação é infinitamente maior entre os crentes. A igreja, a comunidade religiosa é muito importante para muita gente. Os pastores empregam muitos pilotos de avião nos seus jatinhos. É uma beleza. Sim, mas isso aí é meia dúzia. A igreja é também um espaço de encontro, de namoro, de criação de vínculos, de recomendação de emprego, de apoio. Onde mais uma pessoa pobre da periferia pode falar sobre alguma coisa que não seja a sobrevivência, pode usar a sua melhor roupa, pode cantar. Ai, aleluia! Paula, você sabe qual é a única coisa comum a todas as religiões? Roupas estranhas. A oração. A oração existe em todas as religiões. A religião é uma forma de exercitar a poesia. Toda oração é em forma poética. A religião é também uma forma de filosofia, sabedoria simbólica. Uma sabedoria muito simbólica, que aceita Pix, né? Mas prefere dinheiro vivo. A religião foi inventada por medo da morte, por isso que atrai tantos velhos. Como eu, né? Começa. Paulo, por que você não reconhece que a gente se separou porque eu estou velho? Você se separou de mim, né? Eu estou velho. Você não é velho. Eu sou velho. Inclusive, legalmente. Para a terceira dose da vacina, eu vou estar no primeiro grupo, por exemplo. É que... Sabe o que é? As mulheres são mais sábias, entendeu? Elas dão menos importância para isso, para beleza, para juventude, entendeu? Do que os homens. Elas sabem que beleza e juventude não são méritos, é natureza. Isso é filosofia, Paula. Quem se importa com mérito? Enquanto é o resultado, os estragos do tempo. Eu olho uma foto minha do tempo que a gente se conheceu, comparo com agora, eu mesmo me pergunto se ainda ficaria comigo. A gente já falou sobre diferença de idade tantas vezes no nosso casamento. Mas é a primeira vez que a gente fala depois da separação. E faz toda a diferença. Eu já me senti culpada, assim, de pensar que a nossa diferença de idade faz diferença. Também pesado. Culpada por quê? Por ser jovem? Culpado seriam meus pais, que me fizeram nascer tão cedo. Não, eu me senti culpada por ter acreditado que a diferença nunca pesaria. E pesou, né? Pode ser, mas isso não foi a coisa principal. A gente foi ficando distante um do outro, e isso é culpa dos dois, entendeu? Ou a minha idade pesou para você também? Sim. Chegou aquele momento de eu dizer que você está mais linda do que antes. Mais linda do que nunca. Obrigada. Cena 7. Paula e Marcos entram no fumódromo. Meu Deus do céu, eu não acredito. Tem muita gente achando aqui que o Bolsonaro venceu esse bloco, é isso mesmo? Como é que é possível isso? Paula, foi feito um referendo no Brasil sobre as armas, em 2005, você era estudante. Não, eu me formei em 2001. Enfim, mas as armas venceram de lavada. E as pesquisas estavam erradas, porque muita gente tinha vergonha de dizer o que sente. O medo. Mas agora a gente não está discutindo se a venda de armas deve ser proibida, a gente está discutindo se ela deve ser liberada para alguém poder comprar 30 armas e metralhadora, e fuzil, e pistolas automáticas. Milícia, faça você mesmo. Porque a gente mora em edifícios com porteiro, com câmera, com cerca elétrica. Né? Muitas pessoas mais pobres, as que mais sofrem com a violência, aliás, apoiam o Bolsonaro. Se você não concorda com essa ideia... Não é que eu não concordo com essa ideia, não é questão de concordar com essa ideia, é que eu não consigo imaginar como é que alguém pode ter uma ideia dessas, eu não consigo imaginar como é que alguém tem mais armas nas mãos das pessoas, mais arma nas casas, nos carros, nas mãos, que isso vai diminuir a violência, o número de mortes.
Que lógica é essa? Que lógica louca é essa? Pois é, muita gente concorda com ele, Paula. E é isso. Política é mais sentimento do que lógica. Ah, sentimento. Uma arma na mão é sentimento. E claro, Paula, pode ter certeza. Uma arma na mão é um sentimento para muita gente. Assim como um sapato, um carro, né? Pode ser um sentimento. Um anel, um brinco. Um brinco é o quê? Serve para quê? Qual é a lógica de furar a orelha e enfiar um brinco? Pior, 2 brincos. Marcos, não viaja, um brinco. Os brincos são adornos milenares. Ninguém mata o vizinho com brinco. Você já pensou o trânsito no Brasil com os motoristas todos armados? Morrem mais de 60 mil pessoas a bala no Brasil todo ano. Sim, violência sim. É uma coisa que se resolve com educação, com distribuição de renda, com emprego. Quem é que consegue imaginar, que concebe a ideia de que armas vão diminuir a violência? Olha, o sobrinho do Assis, que vende pastel de forno, que a mãe dele faz na saída do metrô, ele com certeza. Que Assis? Assis, seu ex-porteiro. O ex-porteiro. A mãe dele paga o aluguel com esse dinheiro e mais uma aposentadoria, que é uma miséria. No fim do dia, aparece um bandido com uma pistola e leva o dinheiro que ele ganhou, ralando, né? O dia inteiro. E qual é a sua sugestão para ele? Mais educação, distribuição de renda, mas quando? Aposto que o sentimento dele é me dar uma arma. E aí, você vê, né? Mas se o Assis tivesse uma arma, ele provavelmente agora estaria morto, entendeu? E a arma estava na mão do bandido. O Bolsonaro, ele foi assaltado de moto, levaram a arma, tinha uma arma, roubaram a moto e a arma também. Ele não quer armas para proteger o sobrinho do Assis, não. Ele quer mais armas para as milícias. Clube de tiro é fachada para milícia. Não, com certeza. Agora, muitas pessoas acham que as milícias podem, sim, ajudar a proteger o sobrinho do Assis. Elas estão erradas, essas pessoas. Você sabe, Marcos, armas são uma ideia péssima. Péssima, é a pior ideia que alguém já teve. Eu concordo totalmente. O problema talvez seja que ninguém em 30 anos teve alguma ideia boa que funcione para diminuir a violência, que só aumenta, quem sabe? Quando cansa esperar por justiça, o pessoal quer vingança. Funciona desse jeito. Entendeu? Mas quem é que você acha que vai ser o alvo preferencial dessas armas que o Bolsonaro quer liberar? Nós que moramos aqui nesses prédios com porteiro, com câmera de segurança, ou os pobres pretos das periferias? Sim, os pobres pretos das periferias sempre são os que mais sofrem, isso é evidente. A maneira de acabar com as mortes da guerra às drogas é acabar com a guerra às drogas. Todo mundo sabe disso. Isso aqui, essa droga aqui mata 200 mil brasileiros por ano. Quem se importa com isso? Você conhece alguém que morreu de maconha? Vai ver lá os executivos das fábricas de cigarro, de bebida, se tem algum preto. A guerra às drogas é uma guerra aos pretos e aos pobres. Você está saindo com o Matheus? Faz quanto tempo que você está se preparando para fazer essa pergunta para mim? Desde que a gente se encontrou hoje de manhã. Eu tô. Eu percebi que estava rolando um clima ontem na sala de redação. Não estava rolando clima nenhum na sala de redação. Desculpa. Você ficou sabendo por causa da dona Madalena, que queria puxar o seu saco. Você já tinha me falado que se separou porque tinha casado muito jovem. Isso era uma das razões. Isso, e queria experimentar coisas. Por que você está fazendo essa ironia? Entendeu? Eu não achei que você fosse parar de sofrer tão rápido. Quem disse que eu parei de sofrer? E olha só, a gente está se separando há muito tempo, tá? Não foi no dia que a gente se decidiu. Mas existe um dia oficial, 3 semanas atrás. Não, mas você transou com a Joana quando a gente estava casado. Você quer mais rápido que isso? Você já era fim dele antes da gente se separar. Eu disse alguma coisa a respeito sobre isso? Falei sobre isso quando a gente era casado? Não. Então por que eu falaria agora? Porque eu perguntei. Mas você notou algum clima entre o Matheus e eu quando a gente era casado? Talvez. Então por que você não me perguntou isso antes?
Medo, né? Uma vantagem da separação é perder o medo de perder o outro. Cena 9. Paulo está na bancada e dirige-se aos espectadores. Boa noite. Logo depois do intervalo comercial, você vai assistir o último bloco do debate entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro. Os dois candidatos dirão o que propõem para combater a gravíssima emergência sanitária que representa o aparecimento da cepa Sigma para os brasileiros. E, em seguida, nos encontramos no Jornal da Noite. Cena 10. Fumódromo. Marcos fuma e olha o celular. Paula entra. Olha, pelas pesquisas até aqui, o Lula está perdendo o debate. Não, falta o último bloco. Espera aí, calma aí. Paula, o programa do Lula vai dizer que ele ganhou, o do Bolsonaro vai dizer que ele ganhou. Nós temos que fazer um compacto do debate que mostre a verdade, a nossa profissão, dizer a verdade. A última pesquisa aqui está dizendo que 38% das pessoas só vão decidir em quem votar amanhã. Entendeu? Se a gente fizer montagem pendendo para o lado do Bolsonaro, o prestígio e a confiança que o público tem em nós pode induzir muita gente a votar nele. Vamos mostrar os melhores momentos dos dois candidatos, mostrar o debate equilibrado. Sim, a gente mostra o gol do Brasil e só um gol da Alemanha. Os outros 6 a gente não viu. Não vamos. Agora não é hora da gente subir em cima do muro e ser imparcial. Na verdade, é sempre a melhor escolha, Paulo. Não é! Não é. Um médico dizer para um paciente que ele está em estado grave, que ele vai morrer, pode acelerar a morte dele, entendeu? Uma mentira delicada pode dar forças para essa pessoa viver. Um bombeiro começar a gritar fogo, 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 pode causar pânico, morte. A função do médico e do bombeiro é salvar vidas, a do jornalista é dizer a verdade. Mas, desculpa, nós não temos o direito de tomar partido. A gente não pode dizer quem venceu o debate. Ser isento ou justo, como você prefere nessa hora aí, vai parecer que a gente está apoiando um cara que foi responsável por centenas de milhares de mortes por não acreditar na vacina. Pois é, mas aí, pelo lado... Não, acontece que quando ele viu que o mundo se vacinava, estava retomando as economias e o Brasil ficava para trás, ele comprou as vacinas. As pessoas tarde demais, muito menos do que ele devia. Quantas mortes isso custou? Centenas de milhares. E podiam ser evitadas. Ele negou tudo que ele tinha dito, está gravado. Ele disse que nunca falou nada contra as vacinas. Sim, eu sei, era mentira, com certeza, mas era uma boa notícia, porque as vacinas começaram a chegar, a vacinação andou, que é o que se queria. Né? Por conta de quem? Do SUS, né? Do nosso sistema de vacinação, que tem 30 anos, e que ele ainda não conseguiu destruir. Com certeza, mas o fato é que o Brasil recuperou parte do atraso, e a maioria atribuiu isso ao Bolsonaro e à eficiência do governo. A maioria ela pode estar muito errada. A democracia é terrível, né? Confiar em quem pensa diferente. Você sugere o quê em troca? Monarquia? Você quer um déspota esclarecido? Não, eu acho que você está se escondendo atrás da democracia para não fazer nada. Bom, daqui a 4 anos tem outra eleição, né? A gente tem essa... talvez você tenha razão mesmo. Você está velho. Foi o que eu disse. Mais velho, mais sábio. Ou mais covarde. Ela apaga o cigarro e sai. Marcos fica só. Cena 11. Paula está na bancada lendo algo no papel. Marcos está ao seu lado. Voz off. 5 minutos para entrar no ar. Paula termina de ler. Você escreveu isso? Foi você que escreveu isso? Sim, eu tinha um rascunho pronto, terminei e revisei agora. Desculpa pelo que eu disse, eu estava muito cansada, eu estou A exausta. gente nunca pediu desculpa, não vamos começar agora, vamos... Cara, né? você tem noção do que você está fazendo? Claro que eu tenho noção, eu estou me tornando um homem-bomba, e eu estou prestes a não ter um emprego fixo para os próximos anos. Olha a aventura. Eu não posso ler isso no ar agora, não posso. Paula, eu agradeço a sua preocupação, mas eu não acho que o meu emprego valha tanto, tá? Você está preocupado? Não é por você, não é por você. Você não queria aproveitar a última chance que a gente tem de tentar fazer alguma coisa pelo país? Olha aí. Eu queria, mas não isso aqui. Você não gostou do tempo? Não é o caso de gostar ou de não gostar. Jornalismo não pode fazer isso. Mas, Paula, foi você que me lembrou que a isenção jornalística depende das circunstâncias. Você Mas eu não...
Eu não acho que as circunstâncias justifiquem o seu texto. Eu acho que elas justificam até coisa pior. Essa nova cepa do vírus pode ser 10 vezes mais contagiosa, 3 vezes mais letal. Todos os cientistas dizem que é preciso vacinar com uma terceira dose o mais rápido possível, fazer distanciamento. Você viu o que ele disse no último bloco? O Bolsonaro desdenhou da vacina mais uma vez e disse que a necessidade de uma terceira dose era prova da ineficiência da vacina. Sim, mas o Lula já disse no debate tudo o que precisava ser dito. Ele pediu que todos se vacinassem, ele disse que quem não quer vacina não pode botar a vida dos outros em risco. Não pode entrar em avião, não pode entrar numa sala de aula, não pode entrar num restaurante, não pode entrar num cinema. E parece aqui pelo Twitter, eu estou vendo que ele ganhou o debate. O Lula ganhou o último bloco. E empatou. E por causa disso, você acha que pode ser imparcial, justo, ficar em cima do muro e dizer que foi empate. E se o Bolsonaro ganhar? Marcos, a gente não pode dizer isso aqui num telejornal. Mas muitos jornais no mundo todo abrem seu voto nos editoriais. Isso está por aí em vários países. Sim, exatamente. Eles abrem nos editoriais, não no meio das notícias, numa TV aberta, numa concessão pública, como a gente está aqui. Desculpa, o que você quer fazer não é jornalismo, é propaganda. Nós falamos para o país inteiro. Nós não podemos dizer não votem em Bolsonaro. Defender a vida é votar no Lula. Sim, podemos. E eu assumo as consequências. Mas não é por medo das consequências por mim, não. Por mim, não é? Isso é isso que você está insinuando? O que é então, Paula? Porque o seu texto pode ser um tiro no pé. Pode alimentar o discurso do Bolsonaro de que é perseguido pela grande mídia, fazer os indecisos votarem nele. A ideia é que faça muitos indecisos votarem no Lula. Você não pode decidir uma posição sozinho. Essa posição, uma mudança de posição sozinho como essa. Meu texto é esse, e eu não vou escrever outro. Mas sou eu que apareço na casa das pessoas. Então você diz o que você quiser. A responsabilidade é sua, ok? 1 minuto. Marcos sai, Paula olha o celular, a luz muda. Na trilha sonora entra a contagem regressiva e a vinheta do jornal. O que Paula disse no seu jornal, vocês só saberão lendo ou vendo a peça. Cena 13. Fumódromo, início da noite seguinte, dia da eleição. Marcos está lendo o celular, chega a Paula. Segundo a opinião da imensa maioria dos internautas, e a minha também, ontem você deu a melhor aula de que não existe neutralidade absoluta no jornalismo. Hashtag aula de Paula bombando. Eu preferia ter lido teu texto. Eu guardei uma cópia. Eu também. Cara, eu nunca me senti tão livre do que quando eu escrevi esse texto. Não tanto pelo que estava escrito, não. Já fiz muitos panfletos semelhantes contra a ditadura quando eu era estudante, mas a coragem de jogar fora 30 anos de trabalho como jornalista por algo que eu acredito, para mim E eu não li. Não, você fez bem em não ler. Eu falei que estava na hora de você ser editora-chefe. Falei? Você falou isso porque você não queria mais que a gente trabalhasse juntos. Depois mudei de ideia. É? Por quê? Você me fez lembrar do orgulho de ser jornalista. E agora? Agora eu quero me libertar do ciúme, ter coragem para jogar fora 18 anos de casamento e inventar outra relação entre a gente. E parar de fumar. Você não acha que é masoquismo a gente ficar se encontrando todos os dias? Não. Ter ciúmes pode ser uma coisa inevitável, né? Mas a gente não devia achar isso normal. Eu não entendo quando se diz assim que o ciúmes é o tempero do amor. Mais um clichê dos piores. O ciúme é o avesso do amor. Deixar de amar para acabar com o ciúme é parar de beber água com medo de se molhar. É porque eu te amo que eu te respeito sua liberdade, inclusive a liberdade de você ir embora quando você quiser. E vice-versa. E vice-versa. Eu posso me separar de você sem deixar de te amar. O amor depois do fim.
com amor sem fim. Será possível? Veremos, né? Amar sem culpa uma pessoa nova, inventar com ela desde o começo um outro tipo de amor, respeitando a liberdade dela para assumir a nossa. Bonito. Tomara que funcione. Né? Bom, a gente só vai saber se tentar, né? Alguma pesquisa de boca de urna? Não, só boato e pesquisa fajuta. Os institutos sérios não fazem mais pesquisa de boca de urna. Né? Ah, não? Por quê? Não, é caro demais, dura poucas horas. Às 8 horas da noite, horário de Brasília, fecham as urnas no Acre, começam a divulgar os números lá já apurados no Brasil todo, e em poucos minutos a gente já sabe quem venceu. Nossa, essa agonia toda só por causa do Acre. São 7h58, faltam 2 minutos. Eu não sei para que eu fui chefe tanto tempo. Estou amando voltar para a redação. Amando. Olhar uma situação, né, de vários pontos de vista ao mesmo tempo. Esse é o ideal do jornalista. Eu, por exemplo, estou adorando mandar em você. Imagino. Aproveita enquanto pode, porque se o Lula ganhar, eu vou sair do jornal. Por quê? Vai ficar mais independente. E se ele não ganhar? Aí eu fico. Não vou te deixar nessa roubada, né? A luta continua. Se o Bolsonaro ganhar, o que eu vou dizer hoje? Meu Deus do céu. Você vai pensar em alguma coisa. Eu não sei se eu vou conseguir pensar, entendeu? Eu não sei se eu vou conseguir ter estômago para continuar aqui nesse trabalho, sinceramente. Vai. Vai sim. Mas eu não queria estar no seu lugar, nem um minutinho. Agora eu entendi. Você fez tudo isso para passar essa roubada para mim e continuar no emprego como amigo da chefe, é isso? Amigo! Já virei seu amigo! Meu Deus, como passa rápido. Você quer o quê? Prefere o quê? Ex-marido? Quem sabe os dois. E eu vou te chamar como? Ex-mulher? Ex-mulher! Nunca te chamei de minha mulher, vou te chamar de ex-mulher. Fim da picada. Ex-esposa. Ex-esposa, ex-esposa. Ex-esposa, ex-chefe, meu ex-chefe, minha ex-esposa. Tipo ex-esposa. Ela bate o olho no celular e fica séria de repente. Apaga a luz da cena e fica a luz só da tela do celular no rosto deles. Oito horas. Já tem 30% das urnas apuradas. Mas já dá para saber quem ganhou? Marcos e Paula leem em suspense. Antes que possam reagir, apagam-se as telas dos celulares. Blackout. Fim. Muito bem, pessoal. Muito bom ouvir, né? Muito legal. Obrigado, Mari. Obrigada, gente. Muito bom. Eu acho que existe uma peça mesmo. Acho que tem peça. Existe, gente. Existem 2 atores incríveis, pelo menos. Pois é. Mas olha... Existe uma peça, um filme, uma série, uma banda de rock. Gostei muito. Bom, enfim. E agora, qual é o procedimento? Tem uma pauta enorme de perguntas para vocês aqui. Era bom. Eu queria perguntar para a Carol e para o Fernando. Fernando, cadê a tua câmera, Fernando? Eu não estou conseguindo ligar a câmera. O anfitrião... Olha só, cara, é pouca prática com esse negócio de câmera. Muito tempo de Brasília. Olha aqui, eu queria perguntar para os dois. Política é mais sentimento do que lógica? Primeiro, eu queria começar comentando que, enfim, incrível esse texto. É muito emocionante ver ele ganhando vida, né? Me tocou muito, assim. E achei difícil só imaginar um debate em que o Bolsonaro ganhasse um bloco contra o Lula. Essa parte eu fico meio assim, né? Como seria isso? Primeiro, imaginá-lo participando de um debate
contra o Lula, já que na última eleição ele fugiu dos debates e depois não pôde, né, porque estava no hospital, e imaginar ele ganhando um debate. Mas, por outro lado, é muito crível essa relação entre os dois jornalistas, principalmente que, você sabe, Jorge e Guel, mas a gente procria só em cativeiro, né, Fernando? Fernando é casado com uma jornalista, meus relacionamentos também todos com jornalistas. Então, foi bem real para mim essa encenação. E se política é mais paixão do que razão. É sentimento ou lógica? A política é mais lógica ou mais sentimento? Fernando, você quer responder para eu saber o que eu acho? Olha, eu queria começar também dizendo que eu curti muito o texto de vocês dois, Guel e Jorge. Achei muito legal essa imbricação política, eleição e a vida pessoal dos dois jornalistas. Mesma coisa que a Carol falou, a gente vive num mundo muito intenso, né? Nós, jornalistas, aqui em Brasília é uma loucura, e eu assim, achei que vocês foram muito felizes na construção dos diálogos, na estrutura toda da peça. Achei, agora com o Henrique, com a Mariana lendo, dando vida ainda para isso aí, achei muito legal. E eu acho que política, eleição, é esperança total. Nesses anos todos, estou há algum tempo nessa carreira, vi todas as eleições diretas depois da ditadura, acompanhei uma por uma. Eu acho que o fator emoção é fundamental na hora em que o eleitor vai acabar decidindo, porque ele está comprando o futuro dele. A esperança de melhorar um pouco a vida, melhorar um pouco o país, melhorar as relações todas que a gente tem sociais. Então, eu me lembro quando o Duda Mendonça, que morreu recentemente, pegou a candidatura do Lula e fez o Lula presidente, foi muito importante a presença dele, quando ele suavizou a imagem do Lula, fez aquelas propagandas super emotivas, algumas até bem bregas, né? A gente lembra, a última propaganda do Lula, em 2002, eram umas grávidas vestidas de branco, andando num campo, tocando bolero de Ravel, era uma coisa meio brega, mas funcionou, porque era o novo, que ia nascer, etc. E o fato é que o Lula ganhou a eleição naquele ano, em 2002. E eu acho que esse fator é muito importante. Claro que tem aquela história de economia estúpido, etc., mas se você não conseguir jogar na cabeça do eleitor alguma esperança e dar a ele algum alento que, votando naquele determinado candidato, vai melhorar, a coisa não anda. Fernando, e onde foi que nós não erramos para chegar onde chegamos de ter um presidente da República que não só é inimigo do jornalismo, fala mal do jornalismo o dia inteiro, como nunca, como não resistiria de maneira alguma a uma entrevista coletiva com jornalistas? Se vocês perguntassem ao presidente o que ele está fazendo pela educação, pela cultura, pelo emprego, pela geração de emprego, ele não resistiria a uma entrevista, por isso que ele nunca deu nenhuma entrevista. E talvez esse debate seja simplesmente uma ficção. Também acho que talvez nosso exercício, a nossa pirueta ficcional maior, seja pensar como é que aconteceria um debate que o Bolsonaro pudesse ganhar do Lula. Mas eu lembro vocês que eu estava assistindo o debate entre o Roriz e o Cristóvão Buarque, onde o Cristóvão estava bem na frente do Roriz, e no debate ele foi super reitor, enquanto que o Roriz falou de sua infância difícil, e o debate virou e o Roriz ganhou a eleição. Então, nessa questão de a política ser um sentimento, que sentimento a gente deixou que tomasse conta do país a ponto de eleger um negacionista, uma pessoa que não governa, simplesmente? E é muito, muito impactante. Também já tinha ouvido esse comentário da Carol, um amigo falou isso, mas o Bolsonaro nunca vai ganhar um debate. Talvez do Lula, o debate propriamente, né, a retórica do Lula, a coisa realmente ela é bem forte. Mas a retórica do Bolsonaro nos surpreendeu muito. Eu achei
quando a gente ouvia ele falar, a gente falava, bom, esse cara não passa vai tirar 5%, ele foi crescendo, tudo que ele dizia. Não é propriamente o debate no sentido geral do que ele vem falando para o país. A cada etapa eu achava que ele ia quebrar a cara. Bom, agora ele vai fazer o discurso final, ele vai quebrar a cara. Bom, agora ele vai, quando eleito, bom, ele foi eleito, que pena, mas quando ele começar a falar sobre o governo dele, ele vai despencar a pesquisa, Eu esperei isso uns 6 meses. Ou seja, de maneira genérica ao debate, ele se virou muito melhor do que nós imaginávamos. E eu me lembro que, no início, quando ele começou a falar e que a elite começou a minimizar e a fazer um certo escárnio do jeito dele, eu me lembrei de como a elite teve a mesma atitude com o Lula no início. Então, assim, eles têm algo do populismo, dos populistas de esquerda e de direita, não acho que são equivalentes, nada disso, mas como forma de comunicação, que eu acho que, às vezes, a elite demora tempo para entender. Mas aí... Desculpa. Não, só uma observação, com a diferença de que imaginar o Bolsonaro imaginar o Bolsonaro debatendo é um exercício de ficção, porque nós nunca vimos o Bolsonaro debater. Eu até hoje gostaria de ter visto ele debatido com o Haddad. Nós não vimos, nós nunca tivemos essa oportunidade. Então, por isso que talvez seja difícil a gente imaginar essa cena que vocês botam aí. Não só dele ganhando o debate, mas dele fazendo o debate. No debate. Fala, Carol, fala. Não, eu ia falar que essa coisa da eleição que o Fernando tinha começado a falar, né? Que realmente a época da eleição é um momento muito sobre sentimento, sobre emoção. Esse debate que você mencionou do Cristóvão com o Roriz, ele acabou saindo, o Cristóvão, no caso, que tinha ido muito bem no debate, mas acabou saindo como arrogante, né? Desse debate, foi aí um momento da virada. Não consigo imaginar isso acontecendo exatamente num embate Lula e Bolsonaro. Mas eu queria, na verdade, voltar um pouco a pergunta para o Fernando, porque quando a gente começa a analisar a eleição do Bolsonaro, isso que ele falou é muito verdade, eleição é um momento de esperança, mas aí me lembrei agora de umas pesquisas do Maurício Moura, né, do Instituto Big Data, que falava muito sobre a eleição de 2018 ter sido atípica, porque não foi uma eleição pautada na esperança, foi uma eleição pautada no ressentimento, na raiva, na inconformidade com a corrupção, enfim, com toda aquela onda que aconteceu em 2018. Então, 2018 foi uma eleição que não foi movida à esperança? Aí jogo a bola agora para o Fernando. Não, eu acho que toda eleição tem esperança, cada uma tem uma peculiaridade. Quando você se lembra, por exemplo, do governo Sarney, né, dos 5 anos do Sarney, nenhum candidato teve uma votação expressiva no primeiro turno. O Lula e o Brizola foram para o segundo turno em 89 contra o Collor, empatados, né? Foi uma diferença infinitesimal, foi assim, no Photoshop, que o Lula passou na frente do Brizola. Tem gente que acha que se tivesse ido o Brizola, o resultado poderia ter sido outro, não é? E naquela eleição também, eu acho que teve muita esperança, mas era muito contra aquele governo Sarney, que foi um governo dificílimo de hiperinflação, corrupção de toda sorte. E nesse caso específico do Bolsonaro, a gente teve uma conjuntura muito particular no Brasil, que, aliás, é uma onda que a gente vê em vários países do mundo, tem Hungria, tem Polônia, tem Turquia, de um certo cansaço. Eu acho que aí é um caso para reflexão das esquerdas, do centro para a esquerda, de como eles não souberam tratar com cuidado o eleitorado que depositou confiança neles e produziram o que aconteceu na eleição de 2018. Então, eu até ia falar um pouco sobre pesquisas, a gente faz pesquisa, a gente tem uma divisão de pesquisas por telefone aqui, que foi muito bem em 2018. As empresas de pesquisa que faziam pesquisa pessoalmente, olho no olho, estavam dando o Bolsonaro com um X. Aí a gente fazia pesquisa por telefone com voz gravada, impessoal, o Bolsonaro tinha Y, sempre mais. A Marina Silva, eu me lembro, ela chegava a ter 15% no meio da campanha de 2018, na nossa ela tinha 5%, 4%.
Aí a gente repetia, o que estava acontecendo? O cara ia na rua entrevistar, em quem você vai votar? Aí o cara falou, acho que eu vou votar na Marina Silva. Porque a Marina Silva você não vai me criticar, ela é mulher, super gente boa, etc. Mas ele não ia votar na Marina Silva. Está com vergonha de falar em quem ele ia votar. Era um pit stop. No nosso, ou você vai votar em quem? Às vezes o cara fala, não sei em quem eu vou votar, estava com vergonha. No telefone, o cara lá, quem você vai votar? Haddad, Marina, Bolsonaro, o cara, digitava Bolsonaro. Sem vergonha. Tinha um voto escondido, as pessoas tinham um pouco de vergonha de falar em público, e a gente captava isso antes. Eu falei, nossa, esse Bolsonaro está mais forte na nossa pesquisa do que está nas pesquisas tradicionais, que são face a face. E eu acho que isso, a gente tem um exemplo também do que aconteceu no dia 7 de setembro. Eu fiquei um pouco chocado que eu acho, já vi muitas manifestações na minha vida, eu achei que tinha muita gente na rua. E no meio do dia, acho que não teve tanto, assim, acho que o governo acabou. Teve um pesquisador do SEBRAP, o Jonas Medeiros, o SEBRAP, Fernando Henrique, Janotti, enfim. SEBRAP, não é o Bolsonaro. Ele foi à rua naquele dia, escreveu um artigo para nós, eles fizeram pesquisa, tinha mais negros do que tinha nas manifestações que pediam o impeachment da Dilma. Por incrível que pareça, tinha mais negros na manifestação do Bolsonaro, tinha gente pra caramba, e eram pessoas que estavam lá, enfim, satisfeitas com alguma coisa. Eu tenho a impressão que existe uma força da natureza aí que sustenta esse tipo de proposta, e eu acho que o outro lado não está sabendo combater da forma que talvez fosse eficiente para o outro lado. A verdade é que existe 1/3 do eleitorado hoje inoxidável a favor do Bolsonaro. Ele está lá, a gente faz pesquisa a cada 15 dias e ele está no pior momento, porque a pandemia não acabou, o gás de cozinha está um absurdo, a conta de luz está explodindo, pode ter apagão, não tem novo Bolsa Família, e esses caras estão lá. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Pode deteriorar. Mas hoje é essa situação. Esse texto, Fernando, eu li, saiu na Poder 360, e ele fala exatamente dessa questão daquele sentimento que reunia aquelas pessoas, que não eram assim, a favor do voto impresso, especificamente, a demarcação de terra indígena, um negócio totalmente pulverizado as pautas, mas um sentimento coletivo que junta aquelas pessoas ali. Então, isso, quer dizer, alguma coisa nós erramos para que o Brasil chegasse a ser dominado por este sentimento, que tem muito mais a ver com raiva, com destruição, do que com construção, porque esse governo não construiu absolutamente nada, e nem disse que iria construir, aliás, disse que ia destruir, veio para destruir, e está fazendo isso. Então, esse sentimento que a política brasileira levou ao poder é que é estranho, e a gente se surpreende, e a peça é um pouco a nossa perplexidade sobre isso, né? Até fala dessa coisa da pesquisa envergonhada também, que também aconteceu nos Estados Unidos com Trump também, né? Foi... Não sei se vocês viram que pouco antes da gente entrar saiu um novo Datafolha, né? E ali fala de ótimo e bom 22%. Eu não sei se é wishful thinking, mas eu fico achando que, enfim, caiu e a coisa está começando... É muito ainda, 22%, né? Acharem que tem alguma coisa boa nesse governo, mas... Mas é uma curva descendente, né? O que é estranho, na verdade, é que a gente queria que as pessoas abandonassem o barco porque elas enxergassem que é uma furada, né? Mas eu quase que fico com a impressão de que, feito depois do 7 de setembro, quem pulou fora agora é quem se frustrou porque não teve golpe. Então, sei lá para onde vai, olha, né? Uma pergunta. Essa pesquisa do Datafolha é outra metodologia, é a mesma diferença de 2018. Na nossa, que terminou ontem, deu 27% para o Bolsonaro e 56% de rejeição. Maior a rejeição na nossa e maior a aprovação, 56 a 27. E daí ele tem menos de regular. Regular é menos. No telefone, as pessoas não querem saber de regular, é meio mais a favor ou contra.
E celular e telefone hoje no Brasil é universal, como a gente sabe. Então, você tem 200 milhões de telefones, você liga para dentro da favela, para quem tem telefone em Boa Vista, você pega realmente tudo. Eu acho que ele está mais perto, como a gente faz a pesquisa a cada 15 dias, o Datafolha faz a cada 70, eu acho que a gente pega uma curva mais contínua. Eu vejo ele ainda com 1/3 forte. Pode cair, porque o viés é ruim na economia, em todas as áreas, mas ainda acho que ele tem esse apoio. Com esse número de apoiadores, hoje ele iria para o segundo turno. Como seria o segundo turno? Aí é o debate que a gente vai ver no ano que vem. Vamos lembrar que o Lula, o PT, aliás, tinha 30% para começar, né? É mais ou menos a mesma quantidade. Ou seja, existe na extrema-direita, hoje em dia, uma força que nunca se imaginou, que é igual ao partido de esquerda mais hegemônico durante décadas. Então, não é brincadeira, não. Isso num governo tomando pau. Por isso que eu acho, no sentido geral, falando dos debates, em debate de ideias, em debate de políticas, em debate de coisa, o Bolsonaro é fortíssimo. E ele nos surpreende quando ele fala coisas que parece... Eu tenho uma experiência incrível. Eu estava na campanha, eu vi aquele discurso da Paulista, olhei, entrei no YouTube, sei lá, alguma coisa, a gente ficava doido, né, vendo coisa, e eu vi gravado aquele discurso, ele no quintal, gravado num celular, através de umas folhas, assim, e ele dizendo, vamos matar os comunistas, vamos não sei o quê. E eu achei que aquilo era uma imagem escondida. Da ponta da praia. O tom dele, eu achei que era alguém que estava espionando o Bolsonaro. Tinha gravado um discurso, uma fala dele, absurdo, que eu falei no quintal, nunca imaginei que fosse um discurso, né, um discurso oficial. Eu achei que era um discurso clandestino, alguma coisa que ele estava comentando com alguém. E eu falei, gente, ele se acabou. Agora, olha depois se acabou, porque denunciaram, esse homem é um louco, olha só o que ele está dizendo, esse homem vai perder a eleição agora, pronto, agora ele se acabou. Aí, quando eu vi, cortou para Paulista com aquele telão, as pessoas enlouquecidas, eu falei, não estou entendendo mais nada. Entendeu? Desde lá estou tentando entender alguma coisa. Pergunta para os jornalistas, uma pergunta. A imprensa hoje virou uma espécie de muralha contra a barbárie, a ponto do número de mortos da pandemia não ser dado pelo governo, ser dado pela imprensa, porque nem no número de mortos se podia confiar do governo. Então, hoje, a imprensa virou uma resistência contra este governo bárbaro, né? Mas a imprensa teve, na minha opinião, e na opinião de muita gente, uma participação muito grande na eleição, na criação do Bolsonaro, na minha opinião, criminalizar a política, dizer que são dois extremos, que era uma difícil escolha, subir num muro ali naquele momento. Então, eu pergunto aos dois, em que momento é o ponto em que a imprensa tem que dizer não, agora nós temos que tomar um partido, ou não, ou nunca é esse momento, ou quando é uma ditadura, em que momento a imprensa deve dizer não, agora nós somos contra este governo e vamos fazer tudo contra ele. E romper esse limite da imparcialidade, da isenção. No momento, ela é mais Paula que Marcos, né? Sim. Acho que, da minha parte, quando veio o governo Bolsonaro, eu vinha de veículos tradicionais, né? Então, eu trabalhei na Piauí, trabalhei no Estadão, e aí você entra numa lógica mais... da organização, né? No caso, eu era repórter, eu era a última ali da pirâmide. Então, essas decisões sobre se faz um editorial a favor ou contra o presidente, isso passava muito longe de mim. Nos últimos anos, desde o impeachment, eu decidi sair, né, da grande imprensa e fiquei como freelancer. E acabei... Então, quando eu tenho uma reportagem, eu penso, isso caberia muito bem na Piauí, ou eu tenho uma coluna de opinião, eu publico na Folha, eu acabo transitando por vários veículos, e isso me deixa talvez mais livre para me posicionar. E também, minhas experiências
fora do jornalismo, porque daí também quando eu saí da Piauí, eu fiz o roteiro do Democracia em Vertigem, que é um filme partidário, né, do ponto de vista da Petra, diretora do filme, que tem uma história familiar ligada ao PT, e eu fui ajudar ela a montar isso dentro de um roteiro, e trabalhei na equipe do Gregório do Vivier na HBO, no Greg News, que usa do jornalismo para fazer humor, para fazer piada e tal. Então, foram experiências que, para mim, foram um pouco libertadoras, porque, apesar de não serem jornalismo, né, puro sangue, bebem do jornalismo para produzir outro produto. E o fato de eu estar fora desses jornais, eu já cobri a eleição do Bolsonaro me posicionando, acho que posso dizer isso, assim, porque daí eu já não estava também fazendo reportagem, onde, como, né, na leitura de vocês, aparece esse momento, assim, que ela está falando para ele como é bom a reportagem, ouvir vários lados, né? Durante a eleição do Bolsonaro, eu já estava escrevendo colunas de opinião para o New York Times, então eu era muito livre para dizer o que eu pensava, e eu disse em vários editoriais ao longo da eleição que eu achava que não dava para comparar, não podia tratar como dois extremos, né? Essa falsa simetria, coloquei que era uma questão de decidir entre a democracia e flertar com o nosso passado mais autoritário, mas eu entendo também que isso, assim, eu construí esse lugar de estar numa posição muito livre, né, para dizer o que eu penso, mas também acho que o bolsonarismo confunde um pouco as pessoas sobre o papel do jornalismo. Não sei se eles não entendem. Acho que no começo eu achava que eles não entendiam. Hoje eu acho que eles usam de propósito essa confusão, que é dizer, olha aqui essa menina, olha o que a Folha de São Paulo diz. Não é a Folha de São Paulo, sou eu, Carol, num espaço de coluna que está escrito que a opinião não é do jornal, é do colunista, né? Mas eles usam muito isso para fazer essa confusão, que é como a Paula fala no final, né? Pode ser um tiro no pé, eles vão usar isso como para se colocar como vítima da imprensa, que está tendo uma perseguição da imprensa. Então, eu acho que a gente, como jornalista, passou por essa dificuldade também, não só de fazer o nosso trabalho, como explicar o nosso trabalho, né? A gente tinha que dizer, ó, isso é uma reportagem, isso vai ouvir todos os lados, vai tentar chegar numa visão completa. Isso aqui é uma coluna, é uma opinião que é dessa pessoa, não é do jornal. Você pode procurar dentro do jornal opinião de outras pessoas que vão pensar exatamente o contrário. Então, a gente passou por esse momento, né, de não só trabalhar, como ter que explicar o nosso trabalho, assim. Agora, o Fernando, como chefe de um veículo, já tem que se portar de outra forma, né, Fernando? Olha, eu acho que todos nós somos cidadãos, a gente tem as nossas posições, mas eu não vejo ainda maturidade ou histórico suficiente na indústria de mídia jornalística profissional brasileira, condições de mimetizar o que tem na imprensa anglo-saxã, muito tradição americana, inglesa, de declarar o voto a favor de esse ou aquele candidato. Eu acho que aqui, como ainda estamos no estágio civilizatório um pouco inferior, para que as pessoas que leem os jornais, a gente faz aqui um jornal digital, o Poder 360, a gente trata como jornal digital, para eles entenderem que numa página está apoiando esse candidato e na outra é só notícia, a gente já tem um trabalho muito grande. Eu prefiro, neste estágio em que a gente se encontra, manter a neutralidade em relação à escolha do candidato, ainda que em editorial. Obviamente, eu tenho aqui o Zé Dirceu é meu colunista, o Eduardo Cunha é meu colunista, então, eles foram companheiros de cela, inclusive, os dois escrevem para mim na Lava Jato. Então, a gente tem uma diversidade grande de opiniões e eu acho isso muito rico. Agora, eu acho que o veículo em si, declarar o voto nesse ou naquele candidato, talvez teria um custo-benefício desfavorável para a prática do bom jornalismo profissional. A gente ia causar uma confusão, ia ser uma dispersão de energia, ter que ficar explicando, não, olha, isso aqui é só o editorial. Na notícia, a gente continua buscando a imparcialidade. Acho muito difícil fazer isso. Acho que o formato atual me parece o mais adequado. O nosso lema aqui, aliás, nosso propósito, né, que é publicado lá, inclusive no site, é aperfeiçoar a democracia,
ao apurar a verdade dos fatos para informar e inspirar. Então, tem um monte de conteúdo. A gente não quer defender a democracia, a gente quer aperfeiçoar a democracia. Porque a democracia é algo que foi inventado pelo homem, não é? Ninguém nasce democrata. E ela é imperfeita, então ela precisa ser melhorada. A gente não quer apurar a verdade, a gente quer ir atrás da verdade dos fatos. Porque a verdade fica uma coisa meio messiânica, de religião. Eu sou da verdade, mas não dá para saber, não é? E, por fim, a gente quer informar. Nossa missão é informar e inspirar as pessoas para que, daí, bem informadas, tomem as melhores decisões. Então, eu acho que essa é a função mais nobre que a gente pode ter e oferecer para a sociedade. Quero fazer uma provocação ao Fernando, posso? Porque uma pergunta que o Jorge fez e a gente não respondeu, mas que eu fiquei lembrando agora, quando o Bolsonaro foi eleito, eu decidi fazer o caminho inverso. Eu voltei para a reportagem e fui... Porque eu fiquei muito pensando assim, né? Putz, eu cubro o Congresso desde que eu tenho 21 anos. Assim, eu comecei a estagiar já como repórter de política. E o Bolsonaro já estava lá. E foi um cara que, né, eu nunca liguei, nunca tive telefone, nunca foi alguém que tinha informação sobre o governo de turno, era um cara ali meio escanteado que aparecia na imprensa quando falava alguma atrocidade ou alguma besteira, comprava briga com alguém. E quando ele foi eleito, eu fiquei me sentindo muito assim, né? Por que eu não olhei para esse cara antes? Foi um erro também meu, né? De posicionamento, de entender, fiquei me sentindo completamente dentro de uma bolha. E foi aí que eu fui fazer a reportagem que virou o podcast sobre ele. E uma coisa que me incomodava muito ao longo da apuração era ver, cronologicamente, como cada vez que ele falava um absurdo, ele aparecia ainda mais na imprensa, ainda mais na imprensa. Aí era chamado, ele não era nunca o entrevistado do Jornal da Globo, mas ele estava na Luciana Gimenez, estava no CQC, estava não sei onde, ele foi virando um personagem. Então, aí eu vou entrar com a questão que a gente também ajuda, de certa forma, buscando audiência, colocar essas pessoas em evidência. E agora vem minha provocação, Fernando. Por que o Eduardo Cunha precisa ter voz depois de todo esse processo político que passamos, ele ter sido preso? Por que você acha importante a gente dar voz para o Eduardo Cunha? Pela mesma razão que eu acho importante dar voz para o José Dirceu. E por que para o José Dirceu? Tá a mesma coisa, também foi preso e... Isso. Porque são políticos de larga experiência que cometeram erros, foram condenados, pagaram pelos seus erros e eles, enfim, estão soltos, agora livres, né, pelo menos momentaneamente, não sei se vão enfrentar mais ações na justiça, mas eles têm uma experiência sem paralelo quase em relação, talvez, a 95% dos deputados na Câmara. Porque aquela tradição de que você não gosta do atual Congresso, espere pelo seguinte, que será pior, é verdadeira, não é? Então, eu acho que eu não posso abrir mão da experiência do José Dirceu e do Eduardo Cunha, que conhecem como funciona a política, como grandes, são especialistas nisso. Eu acho que os leitores têm um presente quando podem ler o que pensam pessoas tão antípodas na política e que fizeram e ocuparam cargos tão relevantes. Eu acho que tem um erro banir as pessoas. Eles foram presos. Agora, se todo mundo que for preso não puder mais ser inserido na sociedade, é a própria negação da democracia, porque aqui não tem prisão perpétua nem pena de morte no Brasil. Você comete um erro, é condenado, paga por ele e vai voltar ao convívio da sociedade. E se você tem experiência, por que não aproveitá-la? E é esse o caso. Isabel, tem algumas perguntas aqui que vão surgindo no chat, mas algumas também, de alguma maneira, você já esbarraram nas questões que estão ali, mas eu queria fazer uma pergunta que não é do chat, é minha mesmo. Você falou de uma coisa que eu acho que é bem importante, que no Brasil, a imprensa tem essa posição de não se posicionar, né? Quer dizer, de alguma maneira, e você
há uma crença de que é importante esse não posicionamento para melhor informar e alargar o debate e tal. E aí você fala do amadurecimento que nós precisaríamos para que pudesse esse posicionamento ser mais claro ou ser aberto, enfim, até porque aqueles que muito se informam acabam sabendo que posicionamento é esse, ainda que ele não seja explicitamente declarado. Quem é que tem que amadurecer e que amadurecimento é esse? Eu queria perguntar isso a você, mas eu queria também ouvir da Carol isso, porque o que falta para que a gente possa trabalhar de maneira mais madura as informações que a gente tem, ou de maneira mais clara mesmo, porque eu acho que, de alguma maneira, a ideia que o texto da peça, do livro, o debate, traz, que para mim é muito impactante, assim, foi muito impactante na minha primeira leitura, e eu acho que precisa ser pensado, qual é o que faz que seja tão importante não se posicionar e tudo que é dito, de alguma maneira, tem uma posição. Quer dizer, o que é não se posicionar e como produzir esse amadurecimento para que esse posicionamento possa reverberar positivamente para o lado que for, cada um com a sua posição, obviamente, etc. Olha, Isabel, eu acho o Brasil é um país muito jovem, com uma história muito truncada, de muitos golpes de Estado. A República foi um golpe de Estado, enfim. É um país que ainda está na infância da democracia, apesar de ter mais de 500 anos desde do seu achamento lá pelo Pedro Álvares Cabral. Uhum. E eu acho que há uma confusão ainda muito grande, não é só aqui, não é na América Latina, na África, em muitos lugares, sobre o que é liberdade de expressão, sobre o conceito real de liberdade de expressão. A Constituição de 88 disse que o direito à liberdade de expressão é uma das cláusulas pétreas, está lá. Só que, aos poucos, o Supremo Tribunal Federal foi apertando alguns botões e fazendo um ajuste e trazendo o conceito de liberdade de expressão parecido com o que se usa mais na Europa, que é um continente que passou por guerras. Então, portanto, na Alemanha, como a gente sabe, há restrições muito grandes em relação a manifestações sobre nazismo, fascismo, porque, enfim, tem uma carga histórica. Já nos Estados Unidos, você vai à frente da Casa Branca, grita o que você quiser e você não vai ser preso. Tinha uma piada muito boa na época do movimento estudantil, que era um comunista e um capitalista se encontrando. Daí o capitalista falava, olha, meu país é espetacular, eu vou na frente da Casa Branca, xingo o Nixon, xingo o presidente, fico gritando a noite inteira, não acontece nada comigo. Aí chegou o comunista e falou, bom, mas para mim é igual. Eu vou lá na Praça Vermelha, em frente ao Kremlin, xingo o Nixon, xingo a Casa Branca e não acontece nada comigo também. Quer dizer, eu acho que hoje, no Brasil, você ofender ministros da Suprema Corte, ser preso, não acho que seja o correto. Mas, enfim, eu entendo por que isso está acontecendo. Todo mundo lembra do caso do Larry Flynt nos Estados Unidos. O Larry Flynt, que era da revista Hustler, chegou até na Suprema Corte, iam querer prendê-lo por pornografia. Ele entrou no dia do julgamento, na Suprema Corte Americana, com uma camiseta. Fuck the Supreme Court. Ele ganhou de 9-0. Imagine alguém entrando no Supremo Tribunal Brasileiro, foda-se o Supremo. Mas, Fernando, só uma questão, eu concordo contigo, enfim, mas há casos de prisão que não são de ofensa, são de ameaças de morte, crime, matar. Na verdade, as de ofensa nem ocorreram. A violência, aí não é liberdade de expressão, não é fuck you, é I kill you, ou vamos matá-lo, é pior, né? Então, há limites para essa liberdade de expressão quando é incitação ao crime, ao racismo, à violência, algum tipo assim. Mesmo que o procedimento no Brasil, esse Supremo mandando prender, é estranho, realmente. Eu tenho aqui duas perguntas que são muito diferentes, mas que se completam. Vou fazer... não sei se Carol quer falar, desculpa, sobre o que a gente estava falando antes, ou se eu vou aqui para as minhas perguntas.
Pode fazer suas perguntas. O Caio Baltazar pergunta o que vocês acham sobre o jornalismo declaratório, que amplifica as falas estapafúrdias sem nenhum contraditório da parte, né? Enfim. E aí o Gilvan Barreto faz uma outra pergunta que é diferente, mas que, enfim, podemos jogar aqui na mesma discussão, que é parte da imprensa acabou repetindo, propagando muitas das declarações malucas do Bolsonaro, ou, enfim, estapafúrdias do Bolsonaro, como se fossem piadas, e essa piada ganhou popularidade. Como é que faz para equilibrar essa comunicação para que isso não se repita, para que isso não aconteça como propagação? Então, enfim, o que vocês têm a me dizer aí? Não, sobre declaratório, eu acho um erro grosseiro não dizer, né, que acusou sem provas, ou então, como o próprio New York Times estava usando com Trump, o presidente mentiu. Eu tive uma chefe, a Dorit Harazin, Fernando conhece bem, que ela dizia, se você vai ouvir o outro lado da sua denúncia só para confundir seu leitor, então vai dizer, o cara roubou, mas o cara disse que não roubou. Você não está informando, você está confundindo. Então, assim, o que você consegue apurar para dizer, afinal, para o seu leitor o que de fato aconteceu, né? É parte do nosso trabalho. E aí acho que eu posso até colar esse pensamento numa questão que você tinha levantado antes, que foi a Lava Jato, então, que foi um jornalismo também declaratório, de replicar investigações judiciais, policiais, conteúdo de delações premiadas que ainda não estavam checadas, que ainda não foram confirmadas pela justiça. E aí, mas aí também entra num lugar muito difícil, né? A imprensa não tem profissionais suficientes para dar notícia e correr atrás de checar uma investigação policial, então é uma imprensa que está cada vez menor, com menos profissionais capacitados e, né, trocando os jornalistas mais antigos por jovens, as redações menores, e aí como é que você checa esse volume de informação, né? Porque o outro lado você não vai dar essa informação, você não vai dizer que a Lava Jato está acontecendo, então a gente cai muito nesse lugar, né? Eu fui muito crítica, assim, da Lava Jato, que foi importante para criar na sociedade essa esperança de que a corrupção podia ter acabado, mas que teve como outro lado ter criminalizado a política e ter criminalizado muitas pessoas que no final não tinha nada a ver, né? As delações também eram políticas para se safar de prisões e tal. E aí também cai nessa questão do posicionamento da imprensa, né? Na época eu fui crítica, quando a Dilma sofreu o impeachment também, eu fiz um editorial aberto, que a gente chama, né, para o New York Times, dizendo que isso mudaria o governo, mas não a política. E eu fiquei, na época, muito taxada pelos meus colegas, como a esquerdinha, a comunista, doida, a Carol nunca mais vai conseguir emprego na imprensa, não sei o que lá, nananã. E, com o tempo, o Bolsonaro e o bolsonarismo, a imprensa que não quis se posicionar, foi posicionada por eles, né? Porque eles politizaram, assim como eles politizaram a ciência, eles politizaram a imprensa também. Então, se você é imprensa, você é comunista. Então, de alguma forma, as pessoas acabaram sendo posicionadas. E hoje vejo, inclusive, colegas que, né, diziam que eu nunca mais ia conseguir um emprego na grande imprensa, hoje em dia tentando refazer sua imagem, dizendo aquela coisa, né? Sou atacado tanto pela esquerda quanto pela direita. Bom, mas não é que você se colocou nesse lugar, né? O bolsonarismo te colocou nesse lugar, então é um lugar mais fácil de estar. Mas é difícil, né? Porque são tantos fatores, também passa pelos leitores apoiarem mais a imprensa, assinarem jornais, para os jornais serem mais independentes de publicidade e de poderem contratar mais jornalistas. Então, acho que a gente tem que fazer uma autocrítica, mas também existe uma autocrítica na sociedade sobre entender o papel da imprensa e pagar por informação e fazer, né, essa economia da imprensa também girar para a gente conseguir fazer bem o nosso trabalho. Então, é tudo muito intrincado. Falei de muita coisa, mas enfim. Contar uma historinha aqui. A gente percebe que, às vezes, a imprensa, assim, está liberado bater no colo. Então todo mundo bate, pode bater, não checa nada, qualquer coisa que é contra, vai. Está liberado bater no Lula. Então qualquer coisa que falarem do Lula, vai. Agora está liberado bater no Bolsonaro. Então tudo que te falarem do Bolsonaro, vai, sem checagem, às vezes, né? Um caso que eu achei interessante foi um caso de uma funcionária do
acho que do Ministério da Educação, que vazou um áudio dela dizendo que ela tinha visto um pênis gigante na entrada da Fundação Oswaldo Cruz. Eu não sei se vocês lembram dessa história, né? Tuitou, olha, a gente saiu piada de tudo que é jeito, eu publiquei algumas engraçadas, alguém que via pênis em tudo que é lugar, alguém que chegava no oculista, ele mostrava as letrinhas, e o que a senhora está vendo aqui? Era um pênis, tudo era um pênis. E aí disseram que ela tinha confundido, e muita gente disse isso, um símbolo da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma torre com uma abóbada, e que aquilo que ela tinha imaginado, que era um pênis, que era, enfim, era uma doida. Eu fui pesquisar, arruinando meu algoritmo, eu botei aqui Oswaldo Cruz e pênis, e achei imediatamente um pênis inflável de uma campanha da AIDS que tinha na Fundação Oswaldo Cruz. Tinha realmente um grande pênis inflável. Ela podia estar se preocupando com tolices, mas ela não estava alucinando. Então, ninguém foi checar, bom, mas o que ela realmente viu? Então, será que a imprensa não tem que ter, em primeiro lugar, sempre, olha, o que realmente aconteceu? Esse apartamento triplex, o Lula morou nele? Havia realmente rituais satânicos no porão da casa da Dinda com o Collor? O que aconteceu realmente? Não é essa a principal função, o fato? Né? Olha, o jornalismo é uma profissão labor intensive, né? Ela tem que empregar muito mão de obra, é muito difícil robotizar a atividade jornalística, a gente vai ter que ter seres humanos. Então, eu vejo assim, uma depauperação nos principais veículos por conta da disrupção provocada por esses sanguessugas do jornalismo, que é o Google, etc., que, enfim, também por culpa das empresas que não se modernizaram. Tem aquela frase, empresa velha não faz produto novo, não é? E ainda bem, fiz uma empresa nova aqui, estou tentando, mas é muito difícil você acompanhar, no caso aqui do mundo do poder em Brasília, 513 deputados, 81 senadores, 23 ministros, 20 mil funcionários públicos, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, agências reguladoras, Receita Federal, etc., com 20 pessoas. Está cheio de redações aqui de grandes jornais em Brasília, com 20 a 30 jornalistas. É muito pouco. A gente tem aqui no Poder 67 jornalistas formalmente contratados, registrados, respeitados, bem tratados, e é pouco. O Político.com, que é talvez o benchmark de cobertura política nos Estados Unidos hoje, em Washington, um jornal digital, a gente se inspira muito neles. Político.com tem 16 anos e tem 350 jornalistas trabalhando em DC, em Washington. E é pouco. Se você for considerar, então, a gente tem 67 aqui. Brasília é muito mais relevante, infelizmente, para os brasileiros do que Washington é para os americanos. Então, aqui, se o político tem 350, acho que a gente tinha que ter uns 500 aqui, porque eu não sei o que está acontecendo agora em alguma agência reguladora, mas alguém está roubando lá. Eu não tem nenhum jornalista para olhar, porque é caro. É uma atividade muito cara, que requer muito treinamento, muito preparo. Eu acho que a gente está naquele momento que o Gramsci, que o Bolsonaro não nos ouça, acho que ele não gosta do Gramsci, mas assim, que ele falava que é o interregno, é um momento meio mórbido, onde o novo ainda não nasceu, o velho ainda não morreu. Então, a gente está nesse interregno na indústria de mídia. Então, tem aqueles jornais, né, de papel, e daí tem esses novos que a gente está fazendo, que são nativos digitais, as pessoas não se acostumaram, então está uma transição meio esquisita ainda. Mas eu acho que a transição está em curso, acho que a gente tem aqui, a gente está há 6 anos agora trabalhando aqui, está andando, está ganhando forma, estamos tentando informar corretamente, que é essa a nossa missão, é dar para as pessoas insumos para que elas decidam o que elas querem fazer, votar, escolher quem elas quiserem. Para voltar para aquela parte lá de a gente ser ou não ser
apoiadores desse ou daquele candidato. Eu verdadeiramente, genuinamente acredito que neste momento, nessa quadra histórica, se eu declarar o voto nesse ou naquele, eu não vou contribuir tanto quanto eu poderia. Eu acho que eu faço melhor agora, com esse time espetacular que eu tenho aqui, dar as informações corretas para todos verem o que está acontecendo e decidir. Tem uma pergunta para o Jorge, que é: o que aconteceu com o seu algoritmo depois que você procurou pênis? Você ficou recebendo e-mail de enlarge your penis. Não, mas não aconteceu nada. Mas a gente pensou um pouco, eu e o Guel, de fazer essa peça, fazer esse livro, fazer esse trabalho, esses debates, essas conversas aqui, por acreditar na potência do debate, na importância da conversa, na importância de falar. Saiu recentemente um livro de artigos da Hannah Arendt, Pensar Sem Corrimão, e ela tem uma entrevista que ela diz, falando dos debates socráticos, ela diz que os debates socráticos não chegavam a conclusão nenhuma. Era vai, chega no fim, tá, vamos começar de novo. Por que o Sócrates falava nisso? Pensava no debate, então. Por que serve? Porque ele acreditava que falar sobre a coragem pode inspirar as pessoas a ser corajosas. Falar sobre a justiça torna os homens mais justos. Então, a gente tem que criar no debate a possibilidade da gente conversar e dizer, não acho, eu acho, sim, vamos em frente. E isso é que a gente precisa recuperar. Porque aconteceu no Brasil, estou me alongando, desculpe, mas quando eu conheci, pela primeira vez que eu ouvi falar do Olavo de Carvalho, ele estava fazendo comentários e a tradução de um livro do Schopenhauer, chamado Erística, que se chamou no Brasil Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. Bom, aquilo ali era uma advertência sobre os riscos de abandonar a lógica para a política, mas aquilo virou um manual de marketing. Então, em vez das pessoas discutirem, debaterem, elas se ofendem, todo mundo se ofende o tempo inteiro e ninguém debate e não se anda para lugar nenhum. Então, a gente tem que superar o estágio da ofensa, e dizer assim, não, eu sou dos 8% não religiosos, mas eu não posso imaginar que os 92% dos religiosos sejam idiotas. Eu não posso imaginar que as pessoas que acham que tem que ter mais polícia na rua e não sei o quê, sejam simplesmente imbecis. Então, a gente tem que entender os outros, né? Eu queria só fazer um comentário que não tem a ver com o debate, não, mas tem a ver com a coisa anterior, que é a coisa do jornalismo. Eu acho que aconteceu agora, a gente teve duas pandemias, né? O bolsovírus e o coronavírus. E duas profissões foram para a linha de frente, que são os médicos, o SUS que combate, e os jornalistas são uma espécie de SUS da política hoje em dia. Então, acho que isso talvez modifique até mais o jornalismo brasileiro do que a questão digital, papel, não sei o quê, essa função que o jornalismo teve agora, né? Que até as mortes, como disse o Jorge, até a notícia da pandemia tem que dar, mas virou assim com as várias correntes, com tudo isso, mas a gente não para de ver notícia, a gente vive até... Se você pensa hoje, assim, eu vacino ou não vacino meu filho adolescente, devo vacinar ou não? Eu não vou pensar, não vou procurar numa coisa do governo, não vou procurar num site do governo, nem na Secretaria da Educação, vou procurar na imprensa, eu vou procurar nos jornalistas, as pessoas que estão sendo ouvidas, porque a racionalidade foi para o jornalismo, enquanto a política virou uma coisa de delírio, puro sentimento, pura imaginação, enfim. O jornalismo, eu acho que virou uma espécie de bombeio hoje em dia no Brasil, assim como coisa do SUS. Um negócio virou uma função, extrapolou o que era antigamente, de uma coisa diferente. Eu acho que no filme, no Mercado de Notícias, que o Fernando, até um dos entrevistados, tem outro trecho da Hannah Arendt que ela diz: a civilização é impossível sem pessoas dispostas a dizer a verdade. Essa é a função do jornalismo, é dizer a verdade. Olha aqui, está acontecendo isso, ponto. É ruim, infelizmente, o que eu vou fazer? Eu tenho que informar. Eu queria, infelizmente, a gente está chegando aqui ao fim da conversa e eu poderia passar aqui mais meia hora, 1 hora, né? Não falta assunto. E aí eu queria voltar para o Guel e para o Jorge um pouquinho e para que vocês nos dissessem se há, né? Quer dizer, a gente na Cobogó tem essa coleção de livros que são textos de teatro, a gente está aqui de alguma maneira
discutindo a partir de uma peça que virou livro, que é uma grande provocação sobre a importância da discussão, do debate, de ouvir o outro, de poder conversar sem a preocupação, inclusive, de concordar ou não, enfim, né? De pensar junto, que deveria ser um prazer, enfim, né? Que todos nós devíamos usufruir dele. Eu queria saber de vocês para onde vai o debate, para onde vai esse texto. Ele é escrito como peça, ele segue como peça, tem esse plano, não tem esse plano? O que vocês querem que esse livro vire, onde ele chegue e o que ele provoque, como peça, como livro ou como outra coisa? O que vocês têm a dizer sobre o livro, sobre a peça, sobre o texto? Jorge, vai começar? Vou. Então, é o seguinte, eu acho assim, como experiência, eu gostei muito de hoje, porque eu acho que esse livro ele é muito... mais para provocar coisas assim, esse debate político sobre jornalismo, sobre tudo, enfim, ele seria, eu diria assim, é meio um texto artístico, meio um manifesto, assim, para mim, né? Assim, nunca tinha feito um trabalho tão... acho que ele se aproxima, de certa maneira, da coisa jornalística, porque ele é feito na urgência, a gente comentou que tinha que ser publicado rápido, como um jornal, que é claro, que não tem uma ficção, mas é uma ficção meio jornalística, não só porque se refere a fatos reais, mas que dá opiniões. É um livro, é um texto de circunstância, vamos dizer assim, né? E o jornalismo são textos de circunstâncias, né? Então, é uma ficção de circunstância, nesse sentido que ela provoque ações reais, que seja conversas, que seja até mais, que seja peças também, que seja outras coisas, mas não é nem... Né, ele tem essa função de tentar ter minimamente, mesmo que seja numa instância pequena, que seja, de nos posicionar também, né, contra num momento muito grave da história do Brasil, contra um poder que eu acho terrível. Eu acho que nós vivemos um período tão perigoso para o Brasil quanto na ditadura, né, de todo desse ponto de vista, porque é uma ditadura insidiosa, tudo isso. Então, ele é um desabafo, ele é um manifesto, e ele tenta ser também um texto artístico, mas ele vale como uma mistura de tudo isso, uma coisa meio jornalística. Então, assim, isso aqui, a Mariana e o Kiki lerem um trecho, ter dois jornalistas incríveis falando sobre essa situação, acho mais interessante do que aquele debate depois da peça, sabe? Peça com debate. Esse debate, para mim, é muito mais que uma peça, que um texto, uma pseudo-peça, uma possível peça, provoque um debate que extrapola isso, para mim é muito mais legal. Eu ia complementar no que você falou, enfim, que ter ouvido Mariana e Kiki lendo e pensar sobre isso em ação, dramaturgia e duas pessoas conversando, a observar duas pessoas falando sobre isso, também nos ajuda nesse debate, na conversa aqui, né? Não, eu acabei de entender. Quando o Jorge convidou a gente... Não, quando o Jorge convidou a gente, eu li, eu achei, e a gente comentou isso, além de ser uma grande oportunidade de dizer fora Bolsonaro, para mim, como Paula, é uma oportunidade também da gente pensar, está muito difícil para nós competir com a dramaturgia dos fatos, entende? A gente está... É muito difícil superar a dramaturgia dos últimos anos, de coisas que acontecem. Então, eu acho que quando o Jorge e o Gael escrevem isso, também eles estão dando esse passo no sentido de que, sim, a gente deve e pode ser cronistas também do nosso tempo e fazer dramaturgia sobre o que está acontecendo agora. Isso está acontecendo agora. Claro, eles jogam para um futuro e a nossa imaginação pode ir para esse debate e cada um de nós pode delirar no sentido que quiser. Mas o fato da gente poder falar sobre essa situação que vocês dois, tanto Carol quanto Fernando, vivem diariamente, que nós recebemos também aqui diariamente, seja na TV, seja no Twitter, seja na internet, é libertador para a dramaturgia também, é libertador para a gente também, entende? Estamos no calor, essa peça está no calor do debate. E não é um debate fácil. E aí a presença do casal também traz todo um...
eu acho que traz toda uma amorosidade, uma beleza também que a mim toca bastante, assim. Eu fiquei bem... Tem essa camada também na peça. Tem um casal que está ali vivendo uma história. Só uma coisa rapidinho. Tem uma coisa que essa modalidade, a modalidade dialógica, a modalidade do debate, que hoje em dia, pelas redes sociais, virou essa inflação e essa violência, essa agressividade, esse modo pronto, né, que vem pronto, que é da agressividade, que é da lacração, não sei o quê. Esse resgate da ideia de debate como necessidade, independente até dessas outras esferas, que é da parte mais pessoal e da parte mais política estruturada, tal, é super importante. Eu estava lembrando que, em alguns momentos, seja da campanha de 2018, seja depois, eu, no Instagram especialmente, eu tentava, toda vez que alguém vinha responder, eu tentava ser didático e ser legal, para, pelo menos, em alguns momentos, a pessoa ler uma argumentação que volta lá para trás, para as razões de ser daquilo, tal, confiando que aquela pessoa estava ali para ouvir ou para conversar e tal. Mas foi uma frustração tão grande que eu fui desistindo, porque os tacapes e as pedras estavam tão prontas nas mãos das pessoas que você gastava muito tempo para fazer uma argumentação minimamente razoável, um pouco mais longa, não agressiva, respeitando a pessoa, que no final você estava querendo mandar a pessoa se fuder, entendeu? Mas é um trabalho que a peça faz também, né? Que é procurar o exercício, procurar esse exercício, procurar a razoabilidade e incluindo as subjetividades, né? Não excluindo. A gente falou de verdade muito aqui, mas acho que tem essa questão da como é que a subjetividade hoje entra em jogo, do que ela se traveste, que ferramentas ela usa, para a gente poder também entender que isso aí está dado atualmente. As pessoas estão se manifestando, elas estão gostando disso. Então, não dá para tirar isso delas. Acho que essa peça também faz muito bem no sentido de tentar imaginar pontos de vista que não estão evidentes para a gente e que têm que ser considerados para a gente poder entender o panorama geral. O Kiki, o Cacá Diegues, né, que por acaso o pai da Bel, deve ter lido o livro um pouco que ela passou, aí ele fez, falou, ficou animado com o texto, não sei o quê. Ele disse assim, quando eu acabei, eu pensei assim, só falta ir para o CPC para a gente discutir o que vai fazer. E eu pensei um pouco isso, eu falei, fazer uma peça meio, parece um negócio meio de CPC. Assim, né? Ontem eu vi um debate sobre questões de LGBT, que há de uma galera da Maré, de vários lugares e tal. E eu senti tão intenso, interessante, as pessoas conversando de um jeito muito legal e apostando naquela plataforma e vivendo aquela plataforma ali para debater as questões que interessavam ali, que eu acho que esse exercício ele tem que ser permanente, né? Para poder fazer essa virada que a gente tem que fazer. Né? Uma coisa fazer o amadurecimento do qual o Fernando estava falando também, né? Aprender de alguma maneira, não só aprender a discutir, mas, enfim, né, os caminhos da discussão. Diga, Jorge. Uma coisa que assemelha nosso trabalho, nosso de dramaturgia, de atuação e do jornalista, é que essa coisa de considerar o ponto de vista do outro, né? Que quando a gente faz dramaturgia, tu tem que escrever a favor dos dois personagens, tem que escrever a favor dos personagens. E quando tu faz jornalismo, tu também tem que ouvir o outro lado, não sempre, mas enfim, mas tentar entender outros pontos de vista. Então, a dramaturgia, eu acho que tem essa função da gente ver que há conflitos, que há interesses contraditórios, que as pessoas têm desejos diferentes, objetivos diferentes, que elas podem chegar a um bom termo no final ou não, mas enfim, mas elas podem tentar, né? Gente, eu acho que a gente precisa encerrar. Eu estou muito feliz da gente ter tido esse encontro, adorei ouvir vocês, principalmente. E, enfim, se alguém tiver algo que queira completar, claro. Quero perguntar para a Carol e para o Fernando se eles acham que vai existir esse debate ou não, vai ser uma ficção. Essa pergunta é mais 1h30 de... Exatamente, vamos passar a semana. Eu não faço ideia, na verdade, difícil imaginar. Fernando, está fechado o som, Fernando, teu som. A tradição nas eleições brasileiras, de Fernando Henrique para cá, é que o candidato, que é, sobretudo, aquele que concorre à reeleição, não vai a debates.
Então, o Fernando Henrique não foi contra o Lula não foi contra ninguém também, no primeiro turno, não é? Daí, no segundo turno, se houver, eventualmente vai. O Fernando Henrique, como ganhou sempre no primeiro turno, não foi. E eu tenho a impressão que o debate pode vir a ocorrer, talvez, no segundo turno, talvez, a depender das circunstâncias. E eu queria aproveitar para me despedir também, agradecer demais o convite do Jorge, do Guel, e dizer que achei sensacional a leitura da Mariana e do Henrique, dando vida para aquilo que eu tinha lido. Eu, como já decidi que quando me aposentar da profissão de jornalista, vou ser ator e voltar à minha adolescência, quando eu fui o João Grilo numa peça adolescente, no Alto da Compadecida. Queria dizer que eu comecei minha carreira de jornalista no início dos anos 80 como crítico de teatro do Diário do Grande ABC. Eu sou apaixonado por jornalismo. Depois fui um pouco crítico por um ano na Folha também. Eu simplesmente sou um apaixonado pelo teatro. Assim, fiquei super feliz de ter sido convidado e muito emocionado com a leitura que o Henrique e a Mariana fizeram. Achei bem bacana, curti demais. Parabéns. Que bom, Fernando. Obrigadíssima. Um prazer. Também, gente, agradecer o convite. Também fiquei muito tocada, mais do que vocês podem imaginar, com esse debate. Foi muito especial para mim como jornalista, como recém-divorciada, de outro jornalista. Então, vocês acertaram super. Achei que ficou muito, muito bom. Obrigadíssima, Fernanda e Carol. Foi um prazer recebê-los aqui nessa conversa. Diga, Mari. Não, só agradecer também. Foi um convite assim de cima da hora que me levou para muitos pensamentos, reflexões, como sempre. Os convites que vêm de Jorge, de Guel são assim. E uma honra, uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, ouvindo vocês. Bom, Carol, Mari. muito bom, obrigada. Uma alegria ter... Como eu não sou jornalista. Eu também agradecendo e dando um fora Bolsonaro e torcendo para esse debate nem sequer existir. Lula no primeiro turno. Como eu não sou jornalista, olha aqui. Merda. Fora. Eu quero dizer que eu queria que esse debate fosse assim entre o Lula e o Ciro. Esse é o meu desejo. Vamos aguardar. Temos ainda um ano pela frente. Nossa, vai ser... Vamos desejar que tenha eleição, né? E que tenha... Vamos desejar que tenha eleição. Vamos começar desejando que haja eleição. Acho que já... Mas achei um encontro muito bacana entre assim, dois atores, dois jornalistas. A realidade dois autores. Ao lado mas segurando ao lado da ficção, né? A ficção na realidade, a gente falando de jornalismo, a ficção falando de jornalismo, ao contrário do que, em geral, a gente faz uma ficção, o jornalismo comenta a nossa ficção, é uma ficção para falar do jornalismo, para comentar a profissão, que eu acho que está na vanguarda no momento do Brasil, com uma importância extrema. Então, foi muito bacana, fiquei curiosíssimo. Que bom. Eu queria, então, mais uma vez agradecer Guel Arraes, Jorge Furtado, por ter trazido esse livro, essa peça incrível e ter proposto a gente a publicar, e eu me atraquei com o livro e, enfim, comprei a ideia de imediato, porque adorei a peça. Henrique Dias e Mariana Lima, que já são parceiros da editora Cobogó na coleção Dramaturgia e na Vida. Agradecer muitíssimo estarem com a gente mais uma vez. Estava com saudade de ter o Kiki aqui, que a gente já fez tantos livros juntos. Mari já caminhando para os próximos. Carol e Fernando, maravilhoso poder ouvi-los, riquíssimo. Eu estava doida quero ouvir os jornalistas, como eles recebem essa discussão e o quão rico é. Enfim, agradecer a Livraria da Travessa, sempre nos recebendo aqui. Espero que em breve, não sei se tão breve, ou enfim, em algum momento no futuro próximo, a gente possa estar ao vivo nas próximas conversas, mas enquanto isso, nesse maravilhoso canal virtual, que dá a oportunidade da gente conversar com um monte de gente, dizer que o livro está à venda em todas as livrarias e na Travessa ele vem com autógrafo carimbo dos autores Jorge Furtado e Guel Arraes. Olha lá o livrinho, o debate, com essa capa maravilhosa do Tiago Lacaz.
e que nos encontramos na próxima conversa. Estamos aqui. Obrigadíssimo a todos. Beijo grande. No dia 2 de outubro, na manifestação também, fora Bolsonaro. Bom, fora Bolsonaro. E o absurdo também de interromper a vacinação dos adolescentes. Mas no Rio tem, no Rio parece que está. No Rio está a vacinação. Viu, Kiko? Só para os 14 anos ainda, não sabe se vai ter para 13 e 12. É, verdade, verdade. Enfim, é isso aí. É isso aí. Love, love, love. Sigamos. Obrigado. Beijo. Beijo. Tchau, até mais.